Bom, eu estou fazendo esse vídeo porque alguns amigos aí do Brasil ficaram um tanto preocupados com uma reportagem que saiu da Folha de São Paulo, que saiu na Folha de São Paulo na semana passada, cuja chamada era Rússia ameaça Estados Unidos com um ataque nuclear por causa de nova arma de Trump. Moscou diz que vai assumir que qualquer lançamento de míssil de submarino merece resposta atômica. E houve também, e ontem também saiu na mesma Folha de São Paulo, uma reportagem dizendo que a OTAN dá recado para a Rússia com primeira missão no Mar de Barents desde os anos 80. Rivais geopolíticos dos americanos têm feito demonstrações de força militar na crise do coronavírus. E eu gostaria de explicar melhor isso, que é para as pessoas não ficarem preocupadas, porque as reportagens tiveram realmente um caráter, tiveram um tom sensacionalista. Então, para entender melhor a questão nuclear, que é o tema da primeira reportagem, a gente tem que primeiro fazer uma discussão sobre como são as guerras nucleares e como se utilizam as armas nucleares. Porque geralmente quando as pessoas pensam sobre a arma, realmente sobre guerras nucleares, pensam sobre o Armagedon total. No entanto, há diversos tipos de armas nucleares com diversas potências diferentes que vão desde então uma bomba que pode causar uma ogiva nuclear que realmente pode causar o Armagedon total, desde ogivas nucleares que são pequenas. E essas ogivas nucleares pequenas, elas têm a potência mais ou menos equivalente à artilharia convencional, ou seja, a bombas convencionais, em termos de efeito. Então não é o Armagedon total. Essa questão é uma questão muito mais psicológica, porque está ligada à noção da dissuasão nuclear. E a dissuasão nuclear, a ideia da dissuasão nuclear é o quê? Eu tenho armas nucleares, você tem armas nucleares, ou seja, tem a questão da mútua destruição. Você não me ataca com armas nucleares porque eu vou responder com armas nucleares e ou nós destruímos nossos dois países ou o mundo acaba. Então, para evitar esse tipo de conflito, é que também há vários acordos internacionais, ou melhor, infelizmente havia vários acordos internacionais que regulavam esse tipo de coisa. Um deles, por exemplo, que é importante para essa discussão que a gente está fazendo, é o Tratado das Forças Nucleares de Alcance Intermediário, que foi assinado em 1987 pelo Reagan e pelo Gorbachev, e do qual os Estados Unidos, ano passado, saiu. Agora, por que os Estados Unidos saíram desse tratado? Porque eles acusaram a Rússia de não estar cumprindo com o tratado. E esse tratado, ele não diz respeito aos mísseis, às armas nucleares estratégicas. E aí que é importante notar a diferença, que as armas nucleares estratégicas são as armas nucleares dessas que destroem tudo. A palavra estratégica, dizendo respeito a essas armas nucleares, é que são armas de longo alcance e são armas nucleares que têm o objetivo de destruir infraestrutura, por exemplo, bases militares, portos, aeroportos, etc. Enquanto que as armas nucleares não estratégicas, elas têm curto e médio alcance ou ainda alcance intermediário e são para ser usadas, o objetivo delas é serem usadas em caso de conflito, para substituir, por exemplo, ao invés de se utilizar artilharia regular, então se usa, por exemplo, um sistema de mísseis, como os russos têm, por exemplo, o Iskander. O Iskander é de nível médio intermediário. O Iskander pode carregar ogivas nucleares e pode ser utilizado como uma arma nuclear, mas só que é uma arma nuclear não estratégica. Ou seja, tem um outro objetivo. Agora,
Essa resposta da Rússia, e daí tem a Maria Zakharova, que é a porta-voz do Ministério de Relações Exteriores russo, e ela então disse que qualquer ataque dos Estados Unidos usando esse tipo de armamento será respondido também com armas nucleares e que isso está de acordo com a doutrina nuclear russa. Sim, isso é verdade, mas só que algumas coisas têm que ser levadas em consideração. Primeiro, a doutrina militar russa, a mais nova versão, é de 2014. Ela foi promulgada pelo presidente Putin em 31 de dezembro de 2014. E nessa doutrina militar está explicado quando que se utiliza e quando que não se utilizam as guerras nucleares, as armas nucleares. E dentro da doutrina está claramente explicado que o uso de armas nucleares é restringido em dois casos. Primeiro, no caso da Rússia ser atacada nuclearmente, e daí não interessa a potência da arma, e é a isso que a Maria Zakharova, a porta-voz do Ministério de Relações Exteriores russo, está se referindo. Ela está então dizendo que se os Estados Unidos atacarem a Rússia utilizando armas nucleares, mesmo que sejam armas não estratégicas, a resposta também vai ser nuclear. É isso que ela está dizendo. Ou seja, a questão não é se, por exemplo, os Estados Unidos atacar qualquer outro país, ou Estados Unidos fazer um lançamento, um teste em uma área deserta, longe da Rússia. A Rússia não vai responder nuclearmente, mesmo porque não tem porquê. E, apenas por curiosidade, então, o segundo caso que a Rússia pode utilizar, de acordo com a doutrina, a Rússia pode utilizar armas nucleares, em um caso de conflito, onde a unidade territorial, a integridade territorial da Rússia está em risco. E a partir daí, o arsenal nuclear russo é utilizado para, vamos dizer assim, ajudar as forças convencionais a garantir a segurança do país. E isso é completamente compreensível, isso é completamente necessário, por quê? Porque as forças convencionais russas ainda estão passando por um processo de reforma, por um processo de modernização, e as forças convencionais russas não são tão fortes como a Rússia apresenta. Por exemplo, se a OTAN fizer um ataque aéreo contra a Rússia não tem condições de responder a esse ataque aéreo e, ao mesmo tempo, garantir a fronteira leste, onde tem a China e onde tem o Alasca também, que é parte dos Estados Unidos. Vocês se verem, por exemplo, na Síria, vocês devem lembrar que o Putin, ele declarou então que as forças russas estavam saindo da Síria. E depois, 3 meses depois, isso foi em dezembro, e 3 meses depois, em março, abril aproximadamente, essas forças voltaram. E todo mundo disse, o Putin, ele foi desonesto, ele disse que estava saindo, mas voltou e tal. Mas só que a questão é a seguinte, nessa fase da operação russa na Síria, basicamente era uma campanha aérea. A Rússia estava utilizando a sua força aérea. Inclusive, a campanha síria para a Força Aérea Russa foi muito importante na questão de treinamento. Mas existe um limite de horas voadas para os caças que não era possível fazer a manutenção nas bases da Síria. Então, foi necessário para a Rússia enviar os aviões para a Rússia para fazer essa manutenção, que é a manutenção de 3º e 4º nível quando necessário, que são manutenções mais sérias, são trabalhos mais compreensíveis, vamos dizer assim. Então, para não dar na vista, ou para não dizer que a Força Aérea Russa não tem avião suficiente para fazer a rotação, para substituir aqueles que estavam na Síria, então eles acharam melhor simplesmente dizer que eles estavam saindo e depois voltaram sem anunciar nada. Mas isso aconteceu porque eles não têm um número de aviões suficiente
para manter o nível operacional na Síria, fazer manutenção naqueles que precisam e garantir ainda a segurança da Rússia. Então, a questão nuclear, a questão de utilizar as forças nucleares, sejam elas estratégicas e não estratégicas, mas nesse caso, muito mais, a gente está falando das forças estratégicas, é para compensar as fragilidades operacionais que as forças armadas russas convencionais, né, as fragilidades que as forças armadas russas convencionais ainda têm. Bom, agora o comentário sobre os navios da OTAN, os navios dos Estados Unidos, é que na verdade é uma operação da OTAN porque são 3 destroyers americanos acompanhados por um destroyer britânico. Então, e essa questão da presença da OTAN no Mar de Barents, nesse momento, é exatamente uma resposta para a Rússia, pois o Mar de Barents não é apenas águas territoriais russas. Uma parte do Mar de Barents também são águas territoriais norueguesas. E no Mar de Barents ainda existe um arquipélago ou uma ilha chamada Svalbard, onde uma parte da ilha é de administração norueguesa e uma parte da ilha é cedida, vamos dizer assim, à Rússia, onde a Rússia explora carvão. Mas essa região do Mar de Barents é muito importante, primeiro, por causa de trânsito de navio, supondo-se que o aquecimento global vá levar à possibilidade de se ter navegação constante, ou pelo menos em algumas partes do ano, algumas épocas do ano, saindo, por exemplo, saindo da China ou Japão, e ao invés de dar toda a volta para chegar na Europa, ou para chegar no Canadá ou nos Estados Unidos, é muito mais perto geograficamente se essa viagem é feita através do Polo Norte. Então, mas o que tem acontecido é que, segundo, como é uma região muito rica em recursos naturais e em petróleo, a Rússia tem aumentado a sua presença militar severamente, tem criado novas unidades, tem modernizado outras unidades e, inclusive, a Rússia, nessa questão do Ártico, anda algumas vezes, apesar da retórica dizendo que todas as questões e problemas são para ser discutidas no Conselho Ártico, a Rússia tem adotado muitas vezes uma postura muito, não dá para dizer agressiva, mas imaginem um pavão, por exemplo, né? O pavão com o rabo aberto, aqui em inglês, tem o termo militar, chama posturing, né? É fazendo postura, né? De eu sou fortão e tal, né? Eu sou poderoso. Então a Rússia tem feito postura muito, então essa é uma resposta e que com certeza deve ter sido feito deve estar de acordo com algum pedido da Noruega, com alguma certamente tem o aceite da Noruega aí, porque sem o aceite da Noruega, e a Noruega também é membro da OTAN, não haveria uma operação da OTAN, destroyers americanos e o destroyer britânico não estariam simplesmente navegando pelo Mar de Barents. Bom, então a pergunta principal é: isso vai levar a uma situação pior? Isso vai escalar? As tensões vão escalar por causa disso? Apesar do tom que eu achei um pouco sensacionalista, não sensacionalista, vamos dizer assim, um tom um tanto preocupado do jornalista brasileiro da Folha de São Paulo, eu li hoje os periódicos militares russos e não há nada, ninguém está reclamando de nada, ninguém falou nada demais, não há. O Ministério da Defesa russo não emitiu nota fazendo protesto, nada. A OTAN avisou o Ministério da Defesa russo e o Ministério de Relações Exteriores russos. O Ministério da Defesa colocou as unidades da Frota do Norte para acompanhar a movimentação desses destroyers
E o que vai acontecer? Nada. Eles vão dar uma volta, esses destroyers vão dar uma volta lá e vai ficar por isso mesmo. Agora, qual é o recado dado? Aí está sendo dado um recado, ou seja, não é porque não vai haver tensão agora nesse momento e o conflito resultando em aumento de intensidade que não há um recado sendo dado. E há sim um recado sendo dado, e esse recado é por parte da OTAN que o mar de Barents não é o quintal da Rússia e não pertence somente à Rússia. Existe também a Noruega, também está lá. É uma área de interesse internacional por causa do Polo Norte. Tem o Conselho do Ártico, tem toda a questão do Ártico. É uma área muito rica em recursos naturais. O Canadá tem interesses, a Dinamarca tem interesses, a Noruega, obviamente, tem interesses. Então o recado é simples, o recado é: não é só você, vamos com calma aí nessa hora. O resultado disso, dessa operação da OTAN com esses 4 destroyers, na verdade, né? O que vai acontecer em seguida deve-se olhar no Conselho do Ártico, se a Rússia vai intensificar as suas ações, se vai protestar, ou se daqui a algumas semanas ou até daqui a alguns meses a Rússia pode fazer alguma missão semelhante com o intuito de dar uma resposta para a OTAN. Mas dificilmente isso também resultará em aumento de tensão. Então, não fiquem preocupados que pelo menos nesse momento está tudo correndo normalmente, não se aumentou o risco de guerra nuclear por causa dos submarinos americanos sendo equipados com armas não estratégicas, mesmo porque os russos também estão fazendo a mesma coisa. Vocês se olharem para o enclave de Kaliningrado, que aqui fica entre a Polônia e a Lituânia, e é uma região linda, tem praias maravilhosas. A Rússia, ano passado, aumentou o número de sistemas de míssil Iskander lá. O Iskander pode levar ogivas nucleares, assim como pode não levar, e é isso exatamente, voltando então ao que a Maria Zakharova, porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Rússia, disse, é que a resposta será nuclear. E por que a resposta será nuclear? Porque não dá para saber que tipo de ogiva que esses sistemas de mísseis eles estão levando. Pode ser nuclear e pode ser não nuclear. Mas o mesmo se aplica também aos sistemas russos, como o que eu já acabei de mencionar, o Iskander. Então, nesse momento, pelo menos, não há motivo para atenção, não há motivo para se preocupar. E eu mesmo, que estou aqui na Letônia, que é na fronteira, é perto de tudo isso que está acontecendo. Kaliningrado são 3 horas de carro daqui de Riga, e eu não estou preocupado. Então vocês também não se preocupem. Então é isso.